que ligar ele agora. Som. Boa noite. Boa noite. Sempre é um prazer voltar aqui. Fala aí para fora, porque senão não sai o áudio na gravação. Falar sobre dependência química, sou suspeito, né? Falar sobre o assunto. Na verdade, eu não sou do MEI, faço trabalho dentro do MEI. Na verdade, os grupos anônimos ele não têm vínculo religioso. Algumas instituições católicas, evangélicas, criam grupos específicos sobre dependência química, mas alguns deles acabam introduzindo o conhecimento, né, teológico dentro do grupo. A gente não. A gente só usa o espaço do MEI. Então, a gente está lá há quase 20 anos tratando de dependência química ainda. Eu costumo dizer que o ideal um dia vai ser no dia que a gente fechar todos os grupos de dependência química, que a gente fechar os asilos, que a gente fechar os orfanatos, que a gente fechar os hospitais, que a gente fechar os presídios. Eu vejo agora propaganda eleitoral, né? Vamos colocar mais 1000 policiais na rua, vamos colocar mais não sei quantas armas, vamos... Aí eu fico pensando, meu Deus, isso não resolve o problema da violência, né? O problema é outro, a gente está combatendo os efeitos no combate à causa. Então, a dependência química, quando surge para nós lá também, a gente também trabalha os efeitos e a causa. Mas ela já chega para nós já no estágio onde não foi possível fazer uma prevenção. O ideal, sempre nesses dois casos, dependência química e suicídio, é trabalhar com a prevenção. E prevenção é uma coisa que, infelizmente, se trabalha muito, muito, muito pouco. É um pouco da nossa condição humana também, né? A gente espera as coisas acontecer para depois agir, ou quando percebe que a coisa tomou uma proporção que não dá mais para negar o fato, aí a gente começa a aceitar a ideia de que alguma coisa precisa ser feita. Mas o ideal é prevenir, né? Só quanto tempo tem? Melhor falar, parei. Então, assim, Kardec dizia o seguinte, que a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Existe assunto polêmico ou não polêmico? Ao meu ver, não. Essa é uma opinião minha, com toda a reserva que eu faço aqui. Por quê? O que é um tema polêmico ou não polêmico? Depende do quanto tem relação com você. Se eu sou uma pessoa que guarda muito rancor, muito ódio, o perdão para mim vai ser um tema polêmico. Se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em aceitar as coisas como elas são, ou me aceitar como eu sou, o tema desapego para mim vai ser polêmico. Então, na verdade, se essa fé nossa está bem sustentada, bem embasada, então a gente tem que discutir todos os assuntos, conversar todos os assuntos, especialmente nós espíritas, que a responsabilidade é maior de trazer todo e qualquer tipo de assunto para discussão, né? Não existe tema polêmico, existe pessoas com conflitos em relação aos temas, né? Vamos falar um pouquinho sobre dependência química e suicídio. Então, a gente vai falar um pouco do conceito de dependência química e suas implicações biopsicossociais espirituais. Por que biopsicossocial espiritual? Isso não é um termo espírita, é um termo técnico, né? A própria OMS coloca esse termo transtorno biopsicossocial. O espiritual vem dos grupos anônimos, mas não é espiritual de espíritos. Também tem, sabe que o espírito, um meio espírita que a dependência química, a obsessão da dependência química, inclusive, é uma das mais difíceis de tratar, né? Porque geralmente não é um obsessor só, não é uma influência só, e o obsessor, quando ele encontra dependente químico compatível com a sua condição energética, ele gruda no cara mesmo e para soltar é difícil. É possível, mas é difícil. Então é biopsicossocial espiritual de valores. Espiritual de valores, não de espiritismo. Conceito de suicídio também, suas implicações sociais e espirituais, como lidar com essas zonas de sofrimento e encarar os desafios sem subterfúgios. Basicamente, o início é isso aí, pode passar. Certo, vai ser começando para isso. Opa, foi. Opa, legal. Então vamos lá. Vamos primeiro definir
que é dependência? Porque quando a gente fala dependência química, está muito na cara, né? E a gente costuma enxergar um dependente químico como uma pessoa, a gente fala depois o que não é a dependência química, né? A gente costuma enxergar o dependente químico com um certo preconceito. Mas a gente pensar o que é dependência, a gente vai perceber que a gente se parece muito mais com eles do que a gente pensa. Que a única coisa muitas vezes que separa a gente deles é que eles estão usando uma substância e a gente não. Dependência, definição, sendo dicionário. Estado de quem deve obediência a, em que há submissão, subordinação. Vocês eu tenho certeza que não, mas vocês conhecem alguém ciumento? Sim. Você conhece alguém muito medroso? Conhece pessoas com mania, com toque? Sim. Todo mundo tem um pouquinho de neurose, viu? Se a pessoa não tiver um pouquinho de neurose, a medicina fala, a psicologia, a psiquiatria fala, se não tiver nem um pouquinho de neurose, você está, ou é um psicopata, ou você não descobriu qual é a sua ainda. Porque todo mundo tem um pouquinho, né? Como dizia Caetano, se Caetano cantava de perto, ninguém é normal. Então todo mundo tem essa sua mania, os seus toques, os seus trejeitos, as suas coisas. Isso é normal, faz parte um pouquinho de neurose. Mas a pessoa com toque, com medo extremo, com ciúme, com inveja, isso são características de dependência. Aquelas pessoas, tenho certeza que você, com certeza é claro que não, mas assim que não conseguem imaginar a vida dela sem aquela outra pessoa, que não consegue imaginar a vida dela sem aquele emprego, sem aquele cargo, ou puxando a sardinha para o nosso lado, aquele espírita que ele não consegue se ver dentro daquela espírita com uma função simples, ele tem que se ver dentro de algum cargo, porque se ele não se ver dentro de algum cargo, ele acha que ele não tem importância. Ou aquelas pessoas que passam quando a necessidade pede, não tem jeito, mas aquelas pessoas que passam muito tempo enfiadas na igreja, enfiadas no centro espírita, enfiadas na sua religião, esquece o convívio social, esquece o lazer, esquece o descanso, esquece a família. Tudo isso é dependência. Ou seja, eu estou subordinado, eu não consigo me ver fora, eu não encaro aquela circunstância como um aspecto da nossa vida, da minha vida. Então o trabalho é um aspecto, vir no centro espírita é um aspecto, a família é um aspecto, o relacionamento afetivo é um aspecto, os amigos é outro aspecto, e tudo isso, todo esse montante de coisas que a gente vive é o que dá sentido para a gente. E é maravilhoso quando você consegue viver tudo isso, né? Agora, quando eu foco numa coisa só e acho que sem aquilo eu não tenho identidade, eu não sei viver, não é possível viver sem aquilo, eu estou em um estado de dependência. Percebe? Sem falar de outro tipo de dependências, né? Gula, outras compulsões, enfim. Então, antes de pensar na dependência química, o que ela é, vamos pensar no que ela não é. Como que a sociedade define a dependência química e os transtornos emocionais? Depressão, o próprio suicídio, transtornos mentais vários. Como que a sociedade define? Vocês nunca falaram isso não, né? Frescura, falta de educação familiar. Faltou umas palmadas quando eu era criança, porque no meu tempo, né? Será que no nosso tempo a gente tinha respeito ou tinha medo? Medo. Eu tinha medo, rapaz. Minha mãe é baixinha desse tamanho. Mas quando ela pegava, eu lembro que eu aprontei um dia, eu sabia que ela tinha descoberto. Ela guardava, lembra aquelas borrachas do sofá? Dessa grossura? Rapaz, eu catei a borracha, muito esperto, achei a borracha falei, já que vou apanhar de qualquer jeito, então vou apanhar com uma coisa que doa menos, né? Que doía pra caramba. Eu peguei a borracha, joguei no meio do mato, eu morava do lado do mato. Mas parece que mãe teve intuição, né, cara? Quem foi que jogou a minha borracha fora? E eu não sei mentir, né? Quando eu começava a mentir, eu ficava assim, ó. Não sabia nem, pensava nem para ser ruim, né? Vamos dizer assim. Quando minha mãe viu eu fazendo assim, ela falou, foi você, então vem cá. Aí eu não apanhei com uma chibata lá de borracha, mas apanhei o dobro do que apanharia com ela. Então, me ferrei do mesmo jeito. Então, assim, faltou umas palmadas, falta de educação familiar, fraqueza de caráter. Não, você não sabe beber, você está bêbado, você é alcoólatra, você não sabe beber. Não, imagina, a pessoa está com. É fraqueza, é frescura, isso é depressão, dá um tanque de roupa para lavar, dá um emprego para ele, isso aí passa. Não é assim que vocês dão. Os outros falam, desculpa para fazer coisa errada,
no caso do apagão alcoólico, ninguém acredita quando o cara fala, mas eu não lembro. Não, você chegou, você tudo em cima da mesa, você falou, você brincou. Mas eu não lembro. Não, mentira! Eu tenho um caso de um amigo que ele é lá do grupo, que ele falou que ele começou a beber em Itaí Paulista. Quando ele acordou, no outro dia ele estava no carrão, sem carro. Nossa. Sem carro. Aí ele falou assim, eu não me pergunte como eu fui parar lá. Isso chama-se apagão alcoólico. Vadiar, etc. e outros adjetivos que são colocados. A dependência química não é isso. O que é dependência química? Do ponto de vista da ciência, como Kardec nos ensinou a observar a ciência. Ela é definida pela 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, né? Como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos. Comportamentais, porque afeta o seu comportamento. Cognitivo, porque afeta o seu juízo, sua mente, sua capacidade de pensar e raciocinar. E fisiológico, porque afeta o corpo, né? Prejudica o corpo fica dependente. Às vezes a pessoa quer parar, mas ela tem síndrome de abstinência, por exemplo, que se desenvolve pelo uso repetido de determinadas substâncias. Então, assim, todo mundo que usa substância química, álcool, outras drogas, vai ficar dependente? Não. Isso é fato. Não são todas as pessoas que vão ficar dependentes. Senão o mundo está perdido, né? Mas as poucas pessoas que usam já causa um transtorno muito grande. Eu trabalho com pesquisa, né? Você quer ver uma estatística, que já fiz na última palestra? Quem aqui, falando diretamente, não atendendo na sua profissão ou no centro espírita, quem aqui diretamente, ou na família, um amigo, ou você mesmo, já teve problema relacionado com alguém ou você com dependência química? Quem aqui conhece alguém já teve muito problema? Eu. 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos aqui quase 10 pessoas, ou seja, mais da metade, né? Eu também, porque meu avô mesmo faleceu 45, desencarnou 45 anos, do uso, 21 anos de uso de álcool pesado, né? A família passou fome, foi um transtorno, enfim. Fora amigos, né, que a gente perdeu, quem que cresce da periferia que não perdeu um amigo com as drogas, infelizmente? Então, quem aqui que nunca perdeu, que mora na periferia, por exemplo, que não perdeu um amigo com as drogas? Né? Então, é um tema muito próximo, né, da gente, mesmo que não seja diretamente ou na nossa família, mas a gente sempre teve um amigo, alguém envolvido com dependência química. Então, o CID-10 ele tem 19 itens, o F10 e o F19, que trata dos tipos de transtorno relacionado à dependência química. Transtorno de uso de opioides, transtorno de uso de álcool, transtorno de uso de inalantes, transtorno de uso de outras coisas. Então, são 19 tipos, são 20 tipos aí catalogados de transtornos relacionados à dependência química. Tá? Isso não é opinião nossa, é a classificação internacional de doenças. Agora a questão é o seguinte, por que se usa droga então? Primeiro que droga, desde quando o mundo é mundo, se usa. Né? Substâncias químicas, não drogas exatamente, se usavam, porque tem tumbas egípcias com 8.000 anos lá que acharam folha de coca dentro dessa tumba. Muitas comunidades peruanas, colombianas, que moram em alto de montanhas, por exemplo, até hoje eu consigo mascar folha de coca, por quê? Tem uma comunidade lá, por exemplo, que é não sei quantos quilômetros para descer, e não sei quantos quilômetros para subir, ou seja, tem tipo de produtos que não tem na aldeia, não tem para você plantar ali ou ter ali, tinha que descer até a cidade mais próxima para poder adquirir e subir. Mas você imagina você fazendo, só pega um monte de peso nas costas. Então, o que essas comunidades faziam? Os índios, os maias também, todo no alto das montanhas, mascavam folha de coca, determinada parte do caminho, tiravam uma folha de coca, mascavam para poder ajudar a anestesiar. Porque a gente pensa que a cocaína, por exemplo, ele pensa que é estimulante, ele não é estimulante, ele é anestesiante. Né? Ele é anestesiante. O ópio, a cocaína são substâncias que são anestesiantes. Então, ele corta a parte do cérebro que é responsável pela sensação de dor. E você cria mais resistência. E você vai e consegue seguir. Os trabalhos mesmo, na Umbanda, os trabalhos que a gente vê nas cruzidadas, por exemplo, né? Que a gente mostrou de pejorativamente de macumba, né? Por que tem cachaça lá no meio do trabalho? Por que existe aquele trabalho da Umbanda de encruzilhada, a comida na encruzilhada? Por que tem cachaça? Porque quando os negros estavam fugindo dos quilombos, né? Então os que iam na frente deixavam no meio do caminho comidas, né? Preparos, inclusive cachaça. Porque você imagina
você fugindo ali horas e horas e dias e dias. Então, a cachaça servia também como um estimulante, um anestesiante, para quem estava fugindo conseguir força para continuar fugindo, porque você não tinha como parar para descansar. Se parasse para descansar, os capatazes, né, acabavam pegando de volta. Então, desde que o mundo é mundo, a gente usa droga, mas as drogas, uns 200 anos para cá, 300 anos para cá, fora o álcool, né, que é mais antigo, foram sendo trabalhadas, modificadas quimicamente e se transformaram nessas substâncias que a gente vê aí, que hoje em dia, inclusive, está muito pior. Não existe droga boa, tá? Só que a mistura hoje das drogas está muito pior. Pessoas, por exemplo, morrem não de uso de cocaína, por exemplo, morrem de alergia, que é a mistura de remédios, medicamentos para poder render a substância. E se a pessoa for alérgica a algum tipo de remédio, cheirar um pó que tenha medicação no meio, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer de alergia. Se contar pó de vidro, pó royal, muitas coisas que misturam na maconha também. Então é muita mistura, porque a gente pensa o seguinte, economia. Como é que você mantém um produto mesmo muitos anos com o mesmo preço? Só manipulando. Não tem como, né? Não existe uma inflação do mercado de drogas. Esse mês a cocaína aumentou 10% devido ao... Não tem como. Então, você manipula o produto com substâncias para você vender pelo mesmo preço. Não tem jeito. Por que as pessoas usam droga? Primeiro, droga é uma coisa ruim? Não. O que vocês acham? Não. Lógico que não. Alguém que é viciado em rúcula? Alguém que é viciado em chicória? Viciado em giló? Não, giló vai ficar gostoso. Tem uns doidos que gostam aí, né? Mas se não fica viciado, você não vê um prato de giló e fica, meu Deus, um prato de giló. Você não tem crise de abstinência porque você vai uma bacia de rúcula. Né? Você não saliva com uma bacia de tomate. Você saliva com o quê? Com a picanha ao alho, você saliva lá com um bolo de chocolate, você saliva com uma lasanha. Vocês já comeram hoje ou não? Aquela lasanha 3 camadas, sabe assim, aquele bolo de chocolate com camada dupla. Mas vocês são espíritas, vocês repassam por isso de uma boa, né? Claro. Então as pessoas usam droga primeiro porque é bom. Mas qual é a finalidade psicológica, né, da busca das drogas? É busca pelo prazer ou fuga da dor? Busca por prazer. Muitas vezes a pessoa fica dependente não porque ela tem algum tipo de transtorno, depressão, comorbidade psiquiátrica, que a gente vai ver que tem. Ela simplesmente porque é prazeroso. Ela estava ali na festa, estava ali, geralmente começa muito jovem, né? No meio da rodinha, no meio dos amigos, toma aí que é bom, experimenta aqui que é bom, não sei o que e tal, você vai, que gostoso e tal, de repente começa. Ou de repente vai fugir da dor. Porque a droga causa, entre aspas, de maneira ilusória, essa fuga da dor. Em um instante, em questão de segundos, você tem uma enxurrada de dopamina no seu cérebro, cuja nenhuma experiência, eu vou dizer categoricamente, nenhuma experiência humana é capaz de te dar um prazer tão grande, tão imediato quanto as drogas. Nenhuma. É uma resposta muito rápida, instantânea. Então, em questão de segundos, você esqueceu o problema, esqueceu a dor, esqueceu o cansaço, esqueceu as frustrações, a vida ficou mais colorida, as pessoas ficaram mais leves, melhores, mais bacanas, simpático. Aquele cara travado, aquele cara tímido, ele dança, ele brinca, ele vira o palacinho da festa, ele começa a abraçar, beijar todo mundo. Cuidado, homens, porque o álcool abaixa a testosterona, então ele começa a chorar, ele beija todo mundo, ele fala que ama, que baixou a testosterona, né? Então fica mais sensível. Então, muitas pessoas ficam viciadas em álcool, sabe como? Aquele jovenzinho tímido que está indo para a festa. Aí ele chega lá na festa, na balada, ele é tímido, ele está assim. Aí a menina também hoje em dia, né? Infelizmente a mulher está consumindo muito. Aí tem todo mundo dançando, ficando e brincando e tal, e namorando, e aí tímido, não sei o quê. Aí tem um colega que percebe e falou, meu, use isso aqui, ó, toma isso aqui, que você vai ficar solto. Aí ele toma, como disse o Correia, lá nasce uma dose de coragem. Aí ele usa alguma coisa, ele fica aceso, animado, ele vai dançar, ele fica com as meninas, e aí, nossa, a noite foi perfeita, maravilhosa. Você acha que ele vai, na segunda-feira, procurar um psicólogo para tratar a timidez? Negativo. O que ele faz? Ele já entra na festa na próxima já calibrado. Que é o tal do esquenta, né? Ele já vai para o esquenta e já entra calibrado, ele já entra na vibe do negócio.
Muitas pessoas ficam dependentes assim. E também por questões de saúde mental, que a gente vai ver mais abaixo, também por questões de esquecer realmente o problema, porque, gente, não vamos romancear a vida, né? Como dizia o Suassuna, né? O otimista é um chato, o pessimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. A vida é pesada, a vida é trabalho, a vida tem suas lutas. O próprio corpo físico, você vê que é uma luta, né? Este que eu mesmo por mim já falo por si só, né? Manter peso, manter saúde, não exagerar na boca, cuidar para não se ceder em alguns tipos de situações. O próprio corpo físico já não trabalha nada, é medicação, é remédio, é exame, é fazer atividade física, né? A mente também, você precisa ler, estudar, manter a mente ativa, buscar coisas novas, viver novas experiências, estudar para desenvolver profissionalmente. E aqui de um país ainda quente, um país grande, um país extenso, é longe para muita coisa, é longe para tudo, 2 horas no trânsito, 2 horas para trabalhar, 2 para voltar. Então a nossa vida, e tem a família, os desafios da vida familiar, dos amigos, do trabalho, enfim. A vida tem muitas coisas maravilhosas, mas a vida não é um mar de borboletas ou um mar de rosas. A vida tem seus desafios e ela é dura. Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas a vida tem seus desafios. Então as pessoas usam drogas também, são muito jovens isso aqui, buscam por aceitação, fazer parte do grupo. Hoje em dia os pods, os narguiles, né? Você está lá, cara, não usa isso aí, não quero nada. Não, você careta, você não sei o quê, aquela pressão do grupo, né? Porque, gente, as pessoas oferecem droga com maldade? Claro que não. Ninguém te oferece um prato de rúcula quando chega no churrasco, né? Você vê lá a picanha assando, o contra assando, né? O cara chega, você não quer experimentar a folha de rúcula? Ninguém faz isso com você. Já chega com a bandeja da carne, com a cerveja, porque as pessoas acreditam que é bom para elas, elas querem dividir aquilo com os outros. Elas não querem te ferrar. Elas não querem te prejudicar. Então tem essa questão do grupo também, né? Ou essas crenças normativas. O que são crenças normativas? São aquelas coisas que falam assim, todo mundo faz. Não, mas aqui todo mundo é assim. Não, mas aqui a gente faz desse jeito. Não, você é homem, você tem que fazer. Não, você pode. Hoje em dia, as meninas devem tomar cuidado com o empoderamento feminino, que estão subvertendo isso, né? Que estão transformando o empoderamento feminino da mulher, que precisam conquistar os seus direitos, o seu espaço na sociedade, condições igualitárias de trabalho, estão confundindo isso com sexualização, com consumo de droga, com consumo de álcool, né? Isso não é empoderamento feminino, tá? Isso não é empoderamento feminino. Então essas crenças normativas também atrapalham. Ou então usam drogas também para alívio de sintomas relacionados a transtorno de saúde mental. A pessoa tem bipolaridade, esquizofrenia, pânico, toque, epilepsia. Então ela usa a substância, quando ela usa, ela sente que alivia. Não é raro você receber pessoas que chegam lá buscando um grupo de dependente químico como o nosso lá no Meme, toda sexta-feira, 20 horas. Aí você olha assim, peraí, mas essa pessoa não é só dependência química. Aí a gente tem psicólogos também, que talvez tenham experiência em fazer avaliação. Quando você percebe, você manda a pessoa para o psiquiatra, encaminha ela tem uma esquizofrenia, ela tem uma bipolaridade, e ela não sabia. Quando você trata a bipolaridade e a esquizofrenia, a pessoa para usar droga. Muitas vezes para, porque ela usa para aliviar os sintomas. E também a busca do sagrado, né? Espiritualização, como o Santo Daime, o chá de ayahuasca. As tribos indígenas já usavam drogas, né? Mas geralmente nessas comunidades existe um certo rigor, né? Só o pajé pode usar, só a autoridade lá pode usar. A ayahuasca, por exemplo, tem grupos que só usam de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Não é uma coisa muito aberta, mas existe também esse uso para rituais, né? Suas implicações biopsicossociais e espirituais. Por que bio? Bio porque afeta o corpo. Psico porque afeta a mente. Social, não preciso nem falar os estragos sociais que a dependência química causa, né? Briga familiar, afastamento, separações, divórcios, abandono, né? Então, causa problemas sociais gravíssimos, acidentes de trânsito.
E a grande maioria dos acidentes de trânsito motivados por álcool não é do cara que está lá na sarjeta, que a gente acha que aquele é o pior estágio do alcoolismo. Na maioria das vezes, o uso, aqui sem julgamento, tá, gente? De certo e errado, se pode ou não pode. Mas é comprovado que dirigir, beber e dirigir é prejudicial. A maioria dos acidentes são causados pelos bebedores sociais. Esse conceito de alcoólico, por exemplo, já mudou faz tempo. Aquele cara que está na sarjeta ali já não é considerado nem alcoólatra mais, já é outro tipo de coisa. Você tem outros tipos de comorbidades para estar naquela condição. O bebedor, o alcoólico hoje é todo que faz uso abusivo. Tem aquele cara que de segunda a quinta-feira ele trabalha, ele levanta, ele cumpre horário, ele vai trabalhar. De segunda a quinta-feira é um anjo, sexta, sábado, domingo ele é um demônio. Incorpora uma entidade ali e tudo que ele não bebeu de segunda a quinta, ele bebe na sexta, sábado, domingo. Por quê? Ele passou a semana inteira, segunda a quinta, ou segunda a sexta, né, na expectativa de que a sexta-feira à noite ia chegar. Então ele aguenta tudo calado, ele aguenta o chão de saco, ele aguenta a pressão da mulher, ele aguenta a pressão do chefe, ele aguenta o cansaço, porque ele sabe que no fim de semana haverá recompensa. E aí, como tudo que a gente acumula de nós e não trabalha, uma hora explode para algum lugar, ele vai explodir essas compulsões dele, essas angústias, através do uso, e socialmente acontece um monte de coisa. Então, assim, o uso de drogas pode agravar vários e cair transtornos mentais. Não é que toda pessoa que usa droga ela vai ter um problema mental. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma predisposição a ter uma doença pulmonar ou tem na família, se ela usar um pó de narguilé, até ela pode ter problemas muito cedo. No grupo, eu já vi casos de jovens de 17, 18, 19 anos que morreram de infarto por conta de uso de narguilé junto com as bebidas hoje em dia que se vende. Né, os combos, né, que se mistura energético com uma bebida, com alguma coisa doce, então aquilo é uma explosão de açúcar, uma explosão o energético de taurina, né, que é uma cafeína e taurina, que é um estimulante feroz, então faz a pessoa acelera o coração, misturado com álcool, misturado com narguilé, então você imagina, tem jovens de 19, 20 anos morrendo de infarto por conta disso. Então, a pessoa que tiver comorbidade, por exemplo, pessoa que fuma maconha e tem uma predisposição à esquizofrenia, ela pode acelerar o processo do aparecimento da esquizofrenia. Mas talvez a pessoa poderia passar a vida inteira sem ter. Mas se ela tem uma predisposição genética para esquizofrenia ou hereditária, ela pode o uso de maconha, por exemplo, porque ela afeta diretamente essa questão. Então pode se tornar assim até um problema, sem contar que o uso de álcool afeta álcool abusivo, né? Afeta a memória. Jovem, por exemplo, coisa beber muito cedo, afeta os processos cognitivos, causa retardamento de aprendizagem, causa, nos casos até diminuição do cérebro, diminuição grave na capacidade cognitiva. Então a pessoa, ela até cresce, vira um adulto normal, mas ela fica muito aquém daquilo que ela poderia ser porque ela causou danos ao cérebro dela. Impulsividade e desinibição, né? Substâncias como álcool e certas drogas podem diminuir a inibição. Então, se a pessoa que ela usa uma substância, como eu falei no começo, que ela fica desinibida, normalmente tem impulsividade. Por exemplo, quem usa cocaína, por exemplo, ele tem mania de perseguição. Eu vi um caso de um rapaz que ele colocava uma fita crepe no olho mágico, porque ele acreditava que do olho mágico de fora para ele tinha alguém olhando para ele. Mania de perseguição, então a pessoa fica muito violenta muitas vezes. Ela começa a achar que tudo tem em torno dela, querendo prejudicar ela, isso depois de um tempo de uso, porque assim, tudo no começo é gostoso. Depois de um tempo, a pessoa vai ganhando resistência, o dependente vai ganhando resistência. Tem aquelas pessoas que vão fazer o uso da substância o resto da vida e não vão ter problemas? Existe casos. Né? Não existe uma dose segura, por exemplo, com o uso de substância, mas tem pessoas que vão conseguir levar aquilo a vida inteira. Né? Mas tem pessoas que, infelizmente, não podem ter acesso, né? Então vamos lá, outros tipos de problemas que causam, síndrome de abstinência, né? Quando você retira a substância, a pessoa pode ter umas intensas depressão e ansiedade. O álcool, por exemplo, o delirium tremens, né? Eu vi um caso de um rapaz que o irmão dele desencarnou por conta disso, ele trabalhava no período escolar. Para conseguir acordar e dirigir a perua, ele tinha que ir 5 horas da manhã, levantar e procurar o primeiro carro para tomar uma, porque senão ele dirigia assim. Você imagina a situação, a responsabilidade. Delírio tremens, depressão, por exemplo, muito comum no caso
cocaína, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, já causa essa depressão mesmo, natural, a ressaca, além dos órgãos, né? E a cocaína mais ainda, né? Bate aquela depressão, bate aquele arrependimento em alguns casos, bate a angústia. Então a pessoa, ela usa para poder se livrar daquele sintoma, e quando passa o sintoma ele volta 2 vezes pior. Esse é o problema da ilusão da droga. Comorbidade, né? Então a droga muitas vezes está associada a outras complicações médicas, por exemplo, álcool, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é nível 1, 2 e 3. Nível 1 é um nível ainda que você consegue tratar com dieta e atividade física. Nível 2, nível 3, nível 2 já com medicamento e nível 3 praticamente cirrose. E a cirrose, a cirrose é uma das doenças mais leves do fígado. O fígado e o estômago são os 2 órgãos mais extensos do corpo humano. Quando afeta esses 2 é porque a coisa já está feia. São os 2 órgãos mais extensos do corpo humano. Né? O pessoal fala, tomar uma cerveja não tem problema de excesso porque é boca diurético. Não, atrapalha também na filtragem das enzimas. O rim é o responsável por filtrar o sangue. Filtrar o sangue. Então, se você usa de maneira abusiva, o rim vai estar perdendo essa capacidade de filtrar as enzimas ruins que podem ter problemas renais também. O Setembro Amarelo, né? Falando do suicídio, foi uma campanha vinda desse rapaz, do Mike N., que 8 de setembro de 1994, ele, um rapaz alegre, ativo, dinâmico, com sonhos, com desejos, ganhou seu Camaro amarelo, estava cuidando do Camaro muito bonito, e aos 17 anos ele se suicida com o seu carro. A gente pensa aquele estereótipo do suicida, que a pessoa tem depressão, está isolada, está triste, é acabunhada, não fala com ninguém, é calado, isso passou. É um sinal de alerta também, mas não é só isso. Né? Por que uma pessoa aparentemente feliz não consegue expor as suas dores, ele se suicida? Porque está cheio de dor. O suicida ele não quer acabar com a vida, ele não quer tirar a vida, ele quer acabar com a dor. Só que a nossa sociedade, a nossa cultura não permite que a gente fale das nossas emoções. Primeiro, a gente não recebe educação emocional, nem em casa e nem na escola. Em casa, por ignorância dos nossos pais. Falar, isso é frescura, eu falou no começo, vai lavar roupa, vai arrumar um emprego, isso é palhaçada, isso é vadiagem. E na escola, por exemplo, na escola a gente aprende o quê? Português, matemática, ciência, história, filosofia, mal ainda, né? Mal é porcamente. Mas a gente não tem aula na escola. Hoje está mudando muito, graças a Deus, com Augusto Cury e outros profissionais da saúde mental que estão trazendo isso para algumas escolas, é um trabalho ainda muito pequeno, muito de formiguinha. Ninguém ensina na escola como lidar com a ansiedade, o que é depressão. Eu vou dar uma palestra amanhã para os jovens do 9º ano do ensino fundamental. Eu perguntei para a professora assim, para eu saber que tipo de conteúdo que eu preparo, sabe me dizer se na escola já tiveram aula sobre drogas? Porque se já tiveram aula sobre parte científica da droga, eu pulo essa parte e já falo qualquer coisa. A professora falou que não sabia. Vejam bem, crianças de 14 anos, 13, 14 anos, no 9º ano do ensino fundamental, já quase uns 15 anos, que talvez nunca tiveram uma aula nem sobre dependência química, sobre drogas. Que é uma coisa que está aqui, ó, na mão dele. Então a escola muitas vezes ensina mal e porcamente, que dirá saúde mental. Como lidar com a ansiedade, com a depressão, com a angústia, com o medo, com a tristeza. É uma omissão, né? É uma omissão total. Quer dizer, meu pai, né, quanto mais ignorante nós formos, melhor para os poderosos, porque a gente vira vara de manobra. A ignorância permite isso. Como é que você controla uma população, controla alguém? Através de 2 aspectos: ignorância e medo. Mantém a ignorância e mantém com medo, que você mantém sob controle. Então esse jovem aconteceu isso com ele. Porque ainda mais hoje, depois das redes sociais, pode passar. Depois das redes sociais, então, hoje todo mundo é feliz. Você não abre, não é fazer isso, pelo amor de Deus. Você não abre o Instagram e vem, bom dia, hoje eu estou mal. Bom dia, hoje eu estou descabelado. Não se aplica a mim, no caso. Mas bom dia, hoje... Lógico, não é fazer isso, mas a pessoa sempre posta a melhor foto, o melhor prato, o melhor restaurante, o melhor ângulo, a melhor luz, o melhor passeio, o melhor lugar, o melhor momento. Eu tenho uma raiva quando eu estou no meio de uma festa, do churrasco, no auge da coisa. Vamos para tirar uma foto. Fala no meio da conversa. Aí eu fingo que não escuto, aí vem alguém, para aí, conversa, vamos tirar foto. Eu estou no meio do bate-papo gostoso, no meio da negócio, parar para tirar foto.
Tira outra, não saiu, e tira outra. Não, agora vem cá, vem cá fulano. Gente, eu murcho igual uma bexiga, sabe? Dá vontade de ir embora. Não é que eu não gosto de tirar foto, mas assim, virou uma mania tão grande. Tem uma banda de rock que eu gosto muito, chama Metallica. O James Hetfield, que é o vocalista, e Metallica, você sabe que ele não é Chopin, muito menos bossa nova. Então os shows de rock antigamente a pessoa pulava, gritava, participava. Aí o James estava falando isso na reportagem. Você vai num show hoje deles, por exemplo, ele mostrou até um vídeo. Os caras se batendo, performando dentro de cima do palco, o pessoal assim. A preocupação é filmar, postar e mostrar que está sendo feliz em algum lugar. Não viveu o momento. Então essas pessoas como esse rapaz, por exemplo, diante de tudo isso que ele estava sentindo, vai falar para quem? Um não sabe lidar, o outro acha que é frescura, o outro não quer saber, o outro não conhece, e fica ali, guardando aquilo. Nós espíritas mesmo, vou tocar a ferida aqui, quanto de nós mesmos nos afastamos dos centros espíritas ou fundamos outros, porque justamente faltava esse olhar humano. Tem que estudar, tem que conhecer Kardec, tem que decorar a doutrina, tem que não sei o quê, tem que saber a mediunidade, tem que saber o que é a reencarnação, blá 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 blá. Mas eu sei que meu irmão está sentindo, eu convivo, como é que você está? Hoje em dia é muito raro você alguém perguntar para você, como você está? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Virou mania. Já pensou se você perguntar para a pessoa, oi, tudo bem? Ela falar, não. Já viu essa situação? Oi, tudo bem, pessoal? Não. Não te desconcerta. Não deixa você fora ali, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente já pergunta, já como se fosse uma coisa. A pessoa fala, não estou bem. Como que a gente faz? Qual é a nossa reação? Né? Então, o livro dos Espíritos, inclusive, ele traz umas questões interessantes sobre o suicídio, que é um problema, inclusive, é um problema de saúde, não fala de caráter, é um problema de saúde mesmo. Né? O livro dos Espíritos, a questão 943, é o seguinte: onde nasce o desgosto pela vida, e sem motivos plausíveis, aparentemente, como daquele rapaz, se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Quando a gente fala aqui, pessoal, o livro dos Espíritos foi escrito em 1857. E a tradução é do Herculano Pires, do francês original para o português. Quando fala falta de fé, que é outro jargão, né? Isso é falta de Deus. Isso é falta de religião. Isso é falta de uma igreja. Falta de museu espírita. Você acha que todo mundo não sabe ter uma noção do que é Deus? O livro dos Espíritos fala que nós temos o conhecimento de Deus intrínseco em nós. Então não é falta de Deus, a pessoa está doente. A falta de fé, sim, é um elemento. Por quê? Racionalmente falando, porque a pessoa que não tem fé, ela se entrega a esses desafios da vida, se desanima, e aí ela acaba entrando nessa questão da depressão, do desânimo. Gente, fora a depressão, quantas pessoas, vamos fazer estatística aqui agora de novo, a gente conhece o nosso círculo, que são desanimadas. Como é que está indo fulano? Estou indo. Aí quando eu ouço, por exemplo, estou indo como Deus manda. Sabe, a pessoa naquela preguiça, naquela obesidade, naquela sociedade, faz 20 anos que ela não muda nada, está cheia de dívida. Você sabe, tudo como Deus manda, eu falo, nossa, seu Deus é cruel. Eu não quero esse Deus para mim, não. Se ele está mandando você viver assim, ou então estou como Deus quer, rapaz. Então esse Deus eu não quero para mim, não. Então a falta de fé, mas assim, é uma coisa que você constrói. A fé é uma construção íntima, não é algo que você aprende em livro, aprende só ouvindo palestra, é algo que você vivencia, que você constrói, que você se abre. E também a saciedade, essas coisas, 1857. Por que muitos jovens usam droga? Porque não tem emoção mais nenhuma. É tudo imobejado, é tudo na mão, não tem limite, não tem ponderação, faz o que quer. Os adultos também estão saciados, gente. Antigamente a gente comprava alguma coisa, tinha que juntar dinheiro, esperar o pagamento. Hoje em dia não, passa cartão, faz um crediário, pede, não precisa nem sair de casa, vem pela internet. Estamos saciados, estamos cheios de coisas à nossa volta e vazios por dentro. Tem um homem de direito de dispor sobre sua vida, cortou um pouquinho aí. E aí os espíritos falam que não, só Deus compete essa função, porque a vida não é nossa. A vida nos foi dada e foi emprestada, pode passar. Mas, em geral, em detalhe, importante para nós espíritos isso aqui. Deixa eu ver o meu tempo. Cada caso deve ser visto individualmente, sem generalizações. Como está lá embaixo a resposta, muito diversas são as consequências do suicídio.
Não há apenas livro dos espíritos, não há apenas determinadas, e todos os casos sempre correspondem a alguma coisa, as causas que o produziram, ou seja, os suicidas vão para o vale dos suicidas. Você imagina um pai, uma mãe vindo aqui, e só que alguém muito elegantemente dizendo assim: o suicídio é um crime, e todo suicida pena no plano espiritual e vai para os vales, para os abismos dos suicidas. Isso ajuda quem? A descer mais. A descer mais. Cada caso é um caso. Então, tem suicídio que pode ser amparado? Pode. Tem suicídio que pode ser resgatado? Pode. Tem suicida que vai para os abismos, para os vales? Vai. Mas cada caso é um caso. Deus é perfeito e julga cada um individualmente. A gente, por vaidade ou por ignorância, quer lacrar às vezes, determinar. Se aconteceu isso, é por causa daquilo. Se aconteceu isso assim, é porque foi isso. E o tal das vidas passadas, né? Se eu estou sofrendo isso, é porque na vida passada, gente. Sofrimento é ignorância. Ignorância é sofrimento. Sofremos porque continuamos ignorantes. No dia que paramos de sofrer, adquirimos conhecimento, informação, entendemos outras formas de resolver as coisas, vamos parar de sofrer. Se vai ser nessa, se vai ser daqui 10 encarnações, não sabemos. Mas será o suicídio direto a forma mais grave das formas? Os espíritos falam que não. Porque o louco que ele fala, o louco que se mata não sabe o que faz. O suicídio direto, eles falavam consciente, não tem consciência no suicídio. O suicídio direto é só de loucura, de preocupação, de frustração espiritual, de obsessão, de um monte de coisa junto. Está doente. Só está doente. Pior do que o suicídio direto é o indireto. Aquele que nos mata aos poucos. O desânimo, a maledicência, a reclamação, o cultivo de sentimentos negativos, a indisciplina com o seu corpo físico, a indisciplina nos cuidados com a sua mente, não cultivar os seus relacionamentos e adquirir ali vários tipos de sentimentos em torno deles, isso vai nos matando aos poucos. Isso é muito pior do que o suicídio direto. Alguns sinais de alerta sobre dependência química e suicídio. Gente, isso aqui não encerra o assunto, são só sinais, toques, dicas, tem muitas outras coisas. Mas, por exemplo, o uso abusivo por si só já é um sinal, a pessoa está aumentando o uso, porque o corpo vai ganhando resistência. Ela está aumentando o uso de substância, então já é um sinal de que tem um problema aí. Ela bebia 2 latinhas, bebendo 4, bebendo 6, bebendo 8, uma caixa, 2 caixas, só sai da festa quando acaba tudo, ou ele mistura outras coisas, já está perdendo o compromisso social, já está deixando de lado outras coisas para poder. Igual que a gente fala assim, meu, por que você não faz um curso? Reclamando do trabalho, trabalhando que tá legal, faz um curso. Ah, legal o curso, né? Ah, mas quando tem? Fim de semana. Pô, fim de semana? De tomar uma cervejinha, você vai falar que eu tenho que estudar? Pô, tá com concurso público, eu tenho que ficar meses estudando, caramba, meu. Mas e meu rolezinho, meu passeio, não sei o quê? Você entende? Uma coisa tão boa que a gente ouve sempre, né? Pô, não sei se eu não vou ser espírita, não. Se eu for lá, eu vi um monte de coisa que eu vou ter que parar de fazer, então eu não quero ter contato com esse negócio de Deus, espiritismo, religião, não. Então vejam, o isolamento social, né? Não pode ser. O isolamento social é um fator grave. Hoje os jovens estão mais isolados porque eles têm, hoje em dia, meios, né? Tem internet, tem videogame, tem computador. Mas é muito importante a gente observar o que essas crianças estão vendo, o que eles estão ouvindo, que tipo de filmes que eles estão curtindo, que tipo de texto, de conteúdo que eles estão acessando, para poder entender. Ah, mas o livre-arbítrio, quando ele fala do outro, ele vai ter livre-arbítrio. O outro não, quando você for pai, quando ele for menor, o pai e a mãe tem que exercer sim o seu papel de autoridade. Eu tenho de 15 anos em casa, eu sei como é que é. Seu papel de autoridade para poder fazer realmente valer, porque está formando o caráter deles. Eles acham que sabem tudo, eles acham que pelo vigor físico nada abala eles, mas a gente sabe que mentalmente eles ainda são muito frágeis. Nós também somos, mas essa fase é um pouquinho mais, né? Então, pessoas com transtornos emocionais dependentes químicos precisam de auxílio, não de julgamento. Lembra que eu falei de ignorância? Quando você não conhece uma coisa, você tem 3 caminhos. Quando você não conhece uma situação, você tem 3 caminhos. Ou você compreende e entende,
Ou você é indiferente, que é o pior de todos, ou você julga e critica. Compreender e entender é trabalho. Tem que chegar perto, tem que ler, pelo menos ler alguma coisa, entrar em contato, poder entender, saber o que é. Deixa eu entender por que as pessoas fazem isso. Deixa eu tentar compreender por que aquela pessoa pensa assim. Dá trabalho. Então, criticar, julgar e rotular é melhor. Além disso, criticar e julgar me dá uma ideia de que eu sou melhor, tá vendo? Eu tenho meus defeitos, mas não sou aquele dependente químico ali na sarjeta, eu não estou naquele nível ainda, eu não estou naquela condição. E muitas vezes ali tem uma pessoa muito mais espiritualizada do que muita gente que está dentro do centro espírita de uma igreja. Falo isso por experiência. Ou então você é indiferente. O indiferente é o melhor de todos, é o calmo, tranquilo. Ele ouve você tranquilamente, mas não está nem aí para você, para não falar outra coisa. Ele não está nem aí, quer que se dane mesmo. Ah, tchau, a situação não está nem aí para você, vai embora, tchau. Ele não está nem aí. E o tratamento é multidisciplinar. Não existe um tipo de tratamento só. Não é falar para a pessoa ir para a igreja. Não é falar para a pessoa tomar remédio. É a religião, é a espiritualidade. A espiritualidade não tem nada a ver com religião, são valores, né? Empatia, caridade, respeito, compreensão, amor, são valores universais. Então o tratamento é com médico, terapeuta, atividade física, psicólogo, família, amigos, grupo de apoio, casa espírita, literatura. A gente tem hoje em dia muitos recursos para tudo isso. Qual que é a forma de prevenção da terapêutica espírita? A terapêutica espírita envolve os passes, as palestras, o tratamento espiritual, a literatura, o evangelho do lar, a prece, autoconhecimento e transformação. Tudo essa terapêutica espírita que a gente aplica aqui, ela por si só tem bastante recurso, mas não só. Então a gente tem que orientar a pessoa a buscar também uma terapia, buscar um médico, sabe, procurar conversar com a família, ajudar a criar uma rede de apoio, né, de todas as formas. E viver a vida pode ser, não vou dizer o que viver a vida é, porque eu não tenho autoridade para isso, a vida pode ser, ter a percepção que a vida tem desafios, faz parte, não tem jeito. Ter a percepção que a vida tem desafios, faz parte, não é jeito, não tem jeito. Encarar como ela é, buscar mudar a como queremos que ela seja. Então, assim, a cura para a solução dos problemas, que a gente foge tanto, né? A cura para a solução dos problemas é justamente o contrário, é o encará-lo. Quando você encara o problema, quando você olha para o problema, quando você entra em contato com ele, às vezes pode dar um desespero, angústia, ansiedade pelo tamanho do problema que virou, né? Mas é possível, tem que olhar para ele e tratá-lo. A cura é encarar ele de frente, não é fugir dele. Não precisa encarar sozinho, como a gente falou, tem vários tipos de recursos, espirituais, não espirituais, médicos, sociais, que a gente pode usar. Mas é necessário a gente buscar encarar esses desafios de frente, porque senão eles vão tomar conta da gente, como Nietzsche dizia. Se você olhar demais para o abismo começa a olhar para você. Ou seja, a gente precisa encarar os desafios de frente e encontrar a forma de transformá-los, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Pega a tua vida hoje, dinâmicazinha rápida, pega a sua vida hoje com tudo que tem. Imagina a sua vida do jeito que está hoje, financeiro, físico, emocional, psicológico, seus relacionamentos, sua satisfação com o trabalho, seu trabalho. Imagina tudo isso como está hoje. Conseguiu fazer um panorama? A nossa vida, ela está do jeito que está por um único motivo. A Espírita fala reencarnação, vida passada, obsessão, escolhas, ignorância, blá, 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 não. A nossa vida já está do jeito que está por um único motivo, porque a gente quer que esteja assim. E se a gente não quisesse que estivesse do jeito que está, a gente estaria fazendo alguma coisa diferente. Então, mesmo que está doendo, está machucando, mas está só com uma dor suportável, empurrando com a barriga, então está tudo bem. Vamos tocando a vida e vamos seguindo. Se está bom para você, se está conseguindo suportar, está tranquilo, está feliz, do jeito que está, segue. Né? Mas a vida pede que a gente progrida, que a gente continue. Né? Ter sonhos, transformar os objetivos e metas, não só ideia, atitude. Entender que nós somos limitados, ou seja, ninguém sabe de tudo, ninguém caminha sozinho, ninguém pode fazer nada sozinho. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos e precisamos do outro e da ajuda das pessoas, da espiritualidade, para poder continuar evoluindo e crescendo. Né? E valorizar-se e saber qual é o seu lugar. Precisamos saber qual é o nosso lugar, onde a gente cabe, a gente não cabe mais. Eu estou passando por uma prova, vou ter que suportar, será?
eu estou passando por isso aqui porque acho que na vida passada eu devo ter feito tal coisa, eu tenho que será. Será que até quando eu tenho que ficar naquela situação? Mesmo sabendo que ela não está dando fruto, resultado nenhum. Será que é teimosia? Será que é resignação ou é teimosia? Ou é medo de deixar o conhecido em prol do desconhecido? E nosso Mestre Jesus ele diz o seguinte: busquem primeiro o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que é esse reino de Deus? Ele está interno, eu estar em paz comigo mesmo, eu estar relativamente feliz com as minhas escolhas, eu me perdoar, eu me entender, eu me proteger, eu cuidar de mim. Quando eu entendo tudo isso, que Deus está aqui para me culpar, que Deus está aqui para me julgar, que Deus está aqui para me condenar, que a reencarnação é uma oportunidade, não um castigo, a vida vai ficando mais leve e a vida vai ficando com mais chances de sermos felizes. Acho que tem um videozinho, se você passar 3 minutos rapidinho aí. Acho ainda não, pera um pouquinho. Esse rapaz chama Salomão Pedro. Ele é um poeta, escritor e cantor. E ele tem um relato muito interessante de uma experiência que ele viveu com uma leitora dele, que vale a pena a gente olhar com reflexão para encerrar a nossa participação aqui hoje. Também uma tarde de autógrafos do meu livro, Eu Tenho Sérios Poemas Mentais. E aí eu estava atendendo as pessoas, tinha uma fila, e eu ouvia as suas histórias, abraçava elas. E eu percebi que no meio da fila tinha uma menina, de aproximadamente uns 13 ou 14 anos, que ela estava sem livro. E aí quando chegou a vez dela, eu percebi que ela estava meio nervosa, e ela respirou fundo, e veio na minha direção. E ela se aproximou de mim, dizendo o seguinte: Pedro, você não sabe como foi difícil de eu chegar aqui hoje. Cara, eu tive que atravessar a cidade, eu moro longe pra caramba, eu não tinha ninguém pra me trazer, meus pais não quiseram me trazer, mas quando eu vi que conseguia ter essa tarde de autógrafos, eu precisava vir. Eu falei, pô, que bom que deu certo. Ela falou, mas eu não tenho livro pra você autografar. Na verdade, eu gostaria que você autografasse o meu braço, ou escrevesse algum poema. Eu falei, claro. E quando ela puxou a manga do moletom, o braço dela estava cheio de marcas de corte, cicatrizes. E ela falou, quando eu comecei a ler seus poemas, eu parei de querer me machucar. Eu comecei pela primeira vez na vida a gostar de quem eu sou. Ela falou, às vezes a vida ainda me machuca, mas eu não ajudo a vida a me machucar. Eu comecei a escrever poesia e quando eu tenho vontade de me riscar, eu risco o papel. Graças à arte, eu não flerto mais com a autodestruição. E eu escrevi em seu braço, por cima de suas marcas, pelo alto relevo de suas cicatrizes, uma frase que também me ajudou tempo depois a me levantar do chão. Eu escrevi, crise cria cura. Cura cria casa. Casa cria asa. A gente se olhou nos olhos, assim, com os olhos marejados, ela me abraçou forte e foi embora. Ela queria escrever um poema por cima de suas cicatrizes, porque aquelas marcas não representavam mais quem ela era, porque a alma dela e a identidade dela é de coragem. Aquela menina atravessou a cidade, enfrentou a cidade e as circunstâncias para ir naquela tarde de autógrafos, porque ela queria sinalizar para o mundo e para o próprio corpo que o amor próprio chegou e a cura venceu. Aquele poema por cima de suas marcas era ela fazendo carinho no mesmo lugar em que se feriu. Era ela sinalizando que a partir daquele momento ela era pétala e não mais espinho. Todos nós temos cicatrizes em nosso coração. A diferença é que as nossas cicatrizes
pergunta que eu faço para cada um de vocês essa noite é: o que você vai escrever por cima de suas feridas? Então é isso, muito obrigado. Eu repito a pergunta dele. O que é que vamos escrever por cima das nossas feridas? Será que não está na hora de encarar certos desafios e ressignificar as experiências para a gente poder se libertar e continuar nosso processo evolutivo? Vale a pena fazer esse esforço que essa menina fez, que conseguiu ressignificar as cicatrizes dela. As cicatrizes não vão se apagar nunca. A gente pode dar um outro significado para elas. Muito obrigado, muita paz.